A Bíblia admite visões e interpretações? É comum para uma pessoa carnal achar que a palavra de Deus permite interpretações, visões e perspectivas diferentes, mas a própria Bíblia diz que isso é incorreto, assim abrindo espaço para heresias e blasfêmias contra a palavra de Deus. Estas, por sua vez, geram confusão na cabeça daqueles que não conseguem se ater à simplicidade do Evangelho, e que com isso pulam de galho em galho quando ouvem diferentes visões do mesmo, apesar de existir apenas uma verdade. Mas, que simplicidade é esta? A de que você, uma vez regenerado, deixa de ser um escravo do pecado, e o pecado não terá mais domínio sobre você. A de que, uma vez convertido, você apenas produz os frutos do Espírito, e não serve mais aos frutos da carne, pois eles são inimizade contra Deus. E se o Espírito do Deus eterno passa a habitar em todo regenerado, como poderia o Espírito, que é santo, isto é, sem pecado, permitir com que o regenerado haja como a sua antiga criatura, que é carnal, pecadora, e que já foi mortificada? Ora, se ela foi mortificada, ela não pode mais agir enquanto o regenerado está consciente da estação, pois isso faria dele um hipócrita, que diz que é regenerado mas age por escolha como quem não é. E se a carne não pode mais agir, ela não pode mais pecar. Um Espírito Santo não pode habitar num templo sujo, por isso ele o limpa através da santificação, que é produto da fé verdadeira em Jesus, e só depois de santificado, fica o homem apto a morar no céu. Portanto, não existem duas naturezas que habitam no corpo de uma pessoa regenerada, visto que ela morreu para as obras da carne, apesar de possuir um corpo físico, ainda sujeito a doenças e demais influências exteriores. A evidência da salvação é a santificação, e a santificação não ocorre por sua própria força, mas pelo Espírito de Deus, que passa a habitar em todo regenerado, que crê e obedece Jesus. Para uma pessoa nascer de novo, primeiro ela precisa morrer, então a sua antiga e primeira criatura é crucificada como foi Cristo, e depois ressuscita, como uma nova criatura, que é santa, pelo poder do mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. A partir desse momento, as obras carnais dela, isto é, o pecado, deixam de vencê-la, pois a carne, espiritualmente, morreu, e o Espírito nasceu. É como dizer que um peixe, que vivia no mar do pecado, morreu, e ressuscitou como um pássaro, que sobrevoa a terra, e que é movido pelo Espírito. O pássaro não pode ir para o fundo do mar, nem ter amigos debaixo d'água, pois ele não é mais um peixe, e o antigo habitat dele, isto é, o mar de pecado, é diferente do novo, e gera morte. Mas, embora o peixe tenha virado um pássaro, e a nova criatura ter nascido, o pássaro, que é aquele verdadeiramente regenerado, também está sujeito a escutar as tentações do diabo. A diferença é que o pássaro, quando tentado, não dá ouvido às tentações, pois ele não opera mais naquela sintonia marítima, e ele não funciona mais na água. As tentações são como os golfinhos saltando na água, convidando o pássaro, que já não é mais peixe, para brincar. Nenhum pássaro de verdade se arriscaria a mergulhar para brincar com os golfinhos. Já o falso regenerado, ao escutar as tentações do diabo, lhes dá ouvidos, pois ele ainda opera no mar da desobediência, uma vez que o Espírito Santo não habita nele, e por isso não pode impedi-lo de pecar. O falso regenerado é um peixe com asas. Ele até pula e dá rasante sobre a água, mas inevitavelmente continua molhado. As pessoas carnais não conseguem entender o significado de ser regenerado, pois elas são obstinadas e movidas pelo orgulho, achismo, e porque metem o nariz onde não devem, na palavra do Deus Altíssimo, a qual deveriam simplesmente obedecer, como filhos amados. Provérbios 16:18. O orgulho precede a destruição, e o espírito altivo precede a queda. Tiago 4:6. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. As igrejas de hoje ensinam que não há como ser perfeito, não há como ser santo, que o único santo é Jesus, que não é possível ser liberto de todo pecado, que todos ainda pecamos, e por aí vai. Se a sua igreja ensina essas coisas, estas são as palavras do diabo. Quer você goste ou não, quer você receba ou não. Esta é a verdade. A perfeição e a santidade das quais a Bíblia fala, não são perfeição e santidade aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus. São pessoas regeneradas, com um coração puro, de ouro, e necessariamente obedientes. Necessariamente. Não existe regenerado que siga apenas as partes do Evangelho que são convenientes a ele. Não existe regenerado seletivo e parcial. Ou você serve totalmente a Deus e ao seu Evangelho, ou você serve totalmente ao diabo, pois a desobediência a Deus é obra do diabo.
O Evangelho diz, necessariamente, que todo aquele que quiser salvar a sua vida na terra, perderá a sua vida no céu, e que todo aquele que quiser ganhar a sua vida no céu, perderá a sua vida na terra. Mas os falsos crentes não conseguem engolir essa casca, e acham que é possível assimilar a servidão à carne e ao espírito. Mateus 6:24. Nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. 1 Coríntios 10:21. Não podeis beber o cálice do Senhor, e o cálice dos demônios, e não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Romanos 6:16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes como servos para obedecer-lhe, servos sois daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Perceba que o pecado ainda é para a morte, e que é a obediência que leva à justiça. E a desobediência é pecado. Então todo aquele que segue algumas partes do Evangelho, sejam 50% ou 99%, e não o segue por completo, é desobediente, e a desobediência leva à morte. Colossenses 3:5 e 6. Mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Sobre quem vem a ira de Deus? Sobre os filhos da desobediência. Só existe uma doutrina. Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que foi que Paulo disse? Até que todos cheguemos a homem perfeito. Exatamente, devemos nos tornar perfeitos aos olhos de Deus. Efésios 4:14. Para que não sejamos mais crianças, atiradas para lá e para cá, e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Devemos nos firmar na doutrina de Cristo, que são as suas ações e palavras, tanto as que ele proferiu de sua boca, quanto as que ele falou através dos seus apóstolos. E o que foi que Cristo falou, e o que foi que seus apóstolos disseram? João 8:34. Respondeu-lhes Jesus, na verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Mateus 10:34 a 36. Não penseis que eu vim trazer paz à terra, eu não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr um homem em desacordo contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. Será que Cristo é duro demais? Mateus 10:37 a 39. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e o que ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E o que não toma a sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. O que encontrar a sua vida, perdê-la-á, e o que perder a sua vida por minha causa, encontra-la-á. Será que foi apenas Mateus que relatou estas palavras de Cristo? Lucas 12:51 a 53. Suponhas que eu vim dar paz à terra? Eu vos digo, não, mas antes divisão. Porque, daqui em diante, estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2, e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. Você está disposto a cortar o relacionamento com aqueles que ofendem a Cristo, pois desobedecem partes do Evangelho para não carregarem a cruz? Mateus 5:29 e 30. E, se o teu olho direito te ofender, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é melhor perderes um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E, se a tua mão direita te ofender, corta-a, e lança-a para longe de ti, porque é preferível para te perderes um dos teus membros, do que ser todo o teu corpo lançado no inferno. Lucas 9:23. E dizia a todos eles, se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e diariamente tome a sua cruz, e siga-me. A cruz deve ser carregada diariamente, e devemos negar-nos a nós mesmos diariamente. Quando Cristo é o seu rei, você é servo dele, e se você ama seu rei, você quer que ele reine sobre você. E se você quer que ele reine sobre você, você vai obedecer tudo o que ele falou, e vai amar o que ele disse, e jamais vai se ofender pela sua palavra. Caso contrário, você vai morrer. Ou será que estou pondo palavras nas Escrituras? Lucas 19:27.
Mas estes meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, e matai-os diante de mim. Não. Foi Jesus que disse isso. Isso é duro demais para você? Lucas 9, 57 e 58. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, um certo homem lhe disse: Senhor, eu desejo te seguir para onde quer que tu fores. E Jesus lhe disse: As raposas têm tocas, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Jesus acabou de dizer que quem quiser segui-lo, precisa estar disposto a ficar numa situação em que não tenha onde reclinar a cabeça, isto é, sem casa. Você está disposto a seguir o Rei dos Reis? Lucas 9, 59 e 60. E ele disse a outro: Segue-me. Mas ele disse: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar o meu pai. Jesus lhe disse: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas vai tu e prega o reino de Deus. Jesus mandou aquele que queria servi-lo, deixar o seu pai que estava morto, ser enterrado pelos espiritualmente mortos da sua família, e segui-lo e pregar o reino de Deus. Você está disposto a deixar os mortos da sua família carnal, ou cristã de fachada, para trás? Lucas 8, 20. E foi-lhe contado por alguns que disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e querem ver-te. E, respondendo ele, disse-lhes: Minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus, e a praticam. Sim, Jesus disse que a verdadeira família que importa não é a carnal, mas a espiritual, isto é, todos aqueles que ouvem e praticam a vontade de Deus. E aí, você consegue engolir essa casca? Se alguém da sua família não segue partes do Evangelho porque acha duro demais, essa pessoa não pertence à sua família de verdade, que é a família de Deus, a espiritual. E por não pertencer à sua família espiritual, o que você continua fazendo atrelado a essa pessoa? Ou o Evangelho é duro demais para você? Lucas 14, 26. Se algum homem vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e esposa, e filhos, e irmãos, e irmãs, sim, e também a sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo. Você acha que é possível ir a Jesus sem aborrecer o seu pai, mãe, esposa, marido, filhos, irmãos, e a sua própria vida? Achou errado. Estas são as palavras do Jesus que você diz que serve. Lucas 9, 61 e 62. E outro também disse: Senhor, eu desejo te seguir, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Nenhum homem, tendo posto a mão no arado, e olhando para trás, é apto para o reino de Deus. Nos olhos de Jesus, não tem essa de voltar atrás depois que você começa a segui-lo. Ou você está com ele, ou contra ele. Quem volta atrás, nunca foi salvo, mas apenas flertou com a palavra. 2 Pedro 2, 20 a 22. Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos e por elas vencidos, o último estado é, para eles, pior do que o primeiro. Porque melhor lhes teria sido que não conhecessem o caminho da justiça, do que, depois de conhecê-lo, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi entregue. Mas isto lhe sobreveio de acordo com um verdadeiro provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca que foi lavada chafurdou-se de lama. Mateus 12, 30. Quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Será que esse Jesus é duro demais para você? Será que essa doutrina é muito pesada? Então você não está apto a ser santo e morar com Deus, pois todos os santos andam com a mesma armadura e seguem a mesma doutrina. 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nelas, porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Você está disposto a seguir a doutrina de Cristo, ou prefere seguir os falsos pastores que agradam os seus ouvidos? 2 Timóteo 4, 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, conforme as suas próprias concupiscências, amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Tito 2:5. Para que ensinem as mulheres jovens a serem sóbrias, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem discretas, castas, cuidadosas da casa, bondosas, obedientes aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Assim como a palavra de Deus é blasfemada quando uma esposa não é obediente ao marido, a palavra de Deus é blasfemada quando o cristão não é obediente a Cristo e sua doutrina. Ninguém segue a Cristo sem sofrimento. Filipenses 1:29.
Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também sofrer por ele. 2 Timóteo 3,12. E também todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. 2 Timóteo 2,12. Se sofrermos, também reinaremos com ele, se o negarmos, ele também nos negará. E quando você desobedece partes do Evangelho, você nega a Cristo. E se você nega a Cristo, porque acha que certas partes do Evangelho não valem mais para hoje, você é uma virgem tola, tão inútil quanto um incrédulo, e vai para o mesmo lugar que ele. 2 Coríntios 6:14 e 15. Não estejais unidos em jugo desigual com incrédulos, pois que companheirismo tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o infiel? Ora, quem não é fiel ao Evangelho, é um infiel. E a palavra diz para não andarmos junto com os infiéis. E as virgens tolas, que ouvem a palavra mas escolhem que parte seguir, são infiéis. Logo, você não pode andar com as virgens tolas, senão terá o mesmo destino que elas. Jesus vai fechar a porta na sua cara, por causa do seu espírito orgulhoso, que teima em se achar salvo, enquanto acha que é possível obedecer Jesus, ao mesmo tempo que o desobedece. Ou você está no time de branco, ou está no time de preto. Não há meio termo. Devemos ser sacrifício vivo a Deus. Romanos 12:1. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sem a santidade ninguém verá o Senhor, e ser santo é ser perfeito aos olhos de Deus. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos os homens, e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Efésios 4:24. E vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em justiça e verdadeira santidade. Sim, verdadeira santidade. 1 Tessalonicenses 3:13. Ao final, ele pode estabelecer os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de Deus, nosso Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Ser irrepreensivelmente santo, significa ser completamente santo, sem mancha, sem sujeira, sem corrupção, sem desobediência. Só assim poderemos morar no céu. Se você ainda peca, você não conhece o Senhor. 1 João 3:6. Qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Quem peca é filho do diabo. 1 João 3:8. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para este propósito o Filho de Deus foi manifestado, para que ele pudesse destruir as obras do diabo. Quem é nascido de Deus não peca. 1 João 3:9. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Mas, será que o mesmo apóstolo que escreveu estes versículos, inspirados por Deus, está se contradizendo quando fala os versículos seguintes? 1 João 1:8. Se dissermos que não temos nenhum pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. 1 João 1:10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. João foi muito claro em dizer que quem peca é filho do diabo, e que quem é nascido de Deus não peca. Será que Deus estava indeciso e confuso na sua doutrina, ou será que os falsos mestres cegaram o seu entendimento, a ponto de você não conseguir aplicar o devido contexto na sua leitura? Que tal lermos os 2 versículos anteriores a estes que parecem contraditórios, aos olhos de uma pessoa que foi iludida? Vamos lá. 1 João 1:7. Mas se andamos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Opa, espera aí. De quanto pecado o sangue de Jesus nos purifica? De 1, de 10, de 300, ou de todo o pecado? Se é de todo o pecado, significa, necessariamente, que antes, precisamos estar em estado de pecado, para que então precisemos de alguém para purificá-los. Certo? Você consegue compreender esta lógica de 4ª série? Logo, quando João disse que se dissermos que não temos nenhum pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós, ele está se referindo às pessoas que dizem que são puras, e que por isso não precisam do sangue de Cristo para purificá-las do pecado.
Ou seja, esse texto é para os hipócritas, que enquanto estão em pecado, dizem que não estão, e assim se enganam a si próprios. É como o peixe que diz que é pássaro, sendo que ele nunca foi regenerado. Ele mente para si mesmo. É por isso que João segue com o próximo versículo. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça. Eis a pergunta. De quanta injustiça Jesus nos purifica? De toda a injustiça. Mas para isso precisamos fazer o que primeiro? Confessar os nossos pecados. Mas, se ainda somos o peixe pecador, e dissermos que não estamos molhados, porque somos pássaros, apesar de sermos peixes, fazemos de Jesus um mentiroso, pois ele veio para salvar justamente o pecador, que é o peixe. É por isso que João prossegue, e reforça, mais uma vez, dizendo que o peixe precisa admitir que ele é peixe, e está no mar. 1 João 1,10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Será que ficou claro agora que você precisa confessar que tem pecado, para que então o sangue de Jesus possa te salvar, lavar, purificar e santificar, para que só assim você seja um filho de Deus, e não peque mais? Já que os filhos de Deus não pecam, mas apenas os filhos do diabo? Pare de ser peixe, e andar rodeado de peixes, enquanto você acha que é pássaro. De pássaro, no máximo você tem as asas, mas continua sendo um peixe enquanto não obedecer Jesus Cristo, e toda a sua sã doutrina. 2 João 9-11. Todo aquele que transgride, e não permanece na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Aquele que permanece na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vier ter convosco, e não trouxer esta doutrina, não o recebais em vossa casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda toma parte em seus feitos malignos. Bem-vindo à verdade do Evangelho. Tudo que é contrário a isso é do diabo. Tudo. Ou você joga tudo que é contrário a isso no lixo, e segue o Evangelho, ou o lixo vai te manter contaminado, e você vai perecer. O direito de escolha é seu. Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Se você continua fazendo aquilo que Deus reprova, ou associado a quem faz o que Deus reprova, você não tem temor do Senhor nem sabedoria, o que lhe caracteriza como a virgem tola. Quando chegar a hora, não adianta gritar Senhor, Senhor, pois Jesus não vai abrir a porta para você.